Este é Daniel Ek, o criador do Spotify. Em 2006, aos 25 anos, passava por uma crise existencial. Apesar de sua riqueza, sentia-se vazio. Tinha vendido sua empresa de publicidade e se tornado milionário. Sua vida parecia perfeita. Fazia festas todas as noites, até comprou um Ferrari. No entanto, algo estava errado. Daniel sempre foi empreendedor. Aos 13 anos, iniciou seu primeiro negócio. Criou sites e logo estava ganhando milhares de dólares. Seus pais ficaram impressionados, mas preocupados. Ele tentou trabalhar no Google, mas precisava de um diploma. Decidiu então começar seu próprio mecanismo de busca. Logo percebeu que competir com o Google era impossível. Tentou várias ideias de negócio, a maioria sem sucesso. Mas, aos 20 e poucos anos, conseguiu vender um negócio por $1 milhão. Mesmo assim, sentia-se vazio. A rotina de apenas se divertir estava perdendo o encanto para Daniel. Ele ansiava por um propósito renovado. Decidiu investir o dinheiro de seu negócio em algo maior, revolucionar a música. Enquanto isso, o Napster ganhava popularidade, permitindo o compartilhamento gratuito de músicas. Após sua queda, surgiram Kazaa, LimeWire e The Pirate Bay. A indústria musical enfrentava um dilema. Daniel, um ávido apreciador de música, viu o impacto negativo das plataformas gratuitas. As vendas de discos declinavam anualmente. Então, ele concebeu o Spotify. Seu plano era simples, uma plataforma legal, financiada por anúncios, que remunerava os artistas. Daniel acreditava ser uma solução vantajosa para todos, usuários e indústria, combatendo a pirataria. A confiança nas gravadoras era essencial. As gravadoras não apoiavam Daniel ao iniciar o Spotify, que, se soubesse das complicações, talvez nunca o criasse. Com Martin, cofundador, passaram o verão de 2006 recrutando programadores. Antes de negociar com as gravadoras, precisavam de um protótipo. Assim, para desenvolvê-lo, a equipe do Spotify baixou ilegalmente músicas. Era um dilema. Não podiam convencer as gravadoras sem o produto, mas também não podiam construí-lo sem as músicas. Durante esse verão, trabalharam intensamente para desenvolver o Spotify, tornando-se quase uma família devido ao tempo que passavam juntos. Em poucos meses, criaram uma versão inicial brilhante do Spotify, com um design elegante, profissional e excelentes recursos de busca e playlists. A plataforma permitia iniciar músicas quase instantaneamente, crucial numa época de internet lenta. Ao lançar a plataforma, enviaram convites beta para obter feedback, que foi extremamente positivo. Daniel estava fascinado com o produto, mas também sob grande estresse. Ele não havia revelado à equipe que as negociações com as gravadoras estavam em apuros. As principais gravadoras, conhecidas como as três grandes, Sony, Warner e Universal, eram essenciais para o sucesso do Spotify. Daniel voou pelo mundo para reuniões, explicando a ideia de música gratuita financiada por anúncios. No entanto, ao mencionar gratuita, as gravadoras perderam o interesse e até ficaram irritadas. Elas detestavam o modelo de negócio baseado em anúncios, preferindo que as pessoas comprassem a música. Exigiam um preço fixo por reprodução no Spotify, o que poderia ser desastroso, já que a receita publicitária talvez não cobrisse isso. Mas Daniel sabia que precisava agir, pois o dinheiro do Spotify estava acabando. Daniel experimentou um aumento da ansiedade e da frequência cardíaca. Apesar de terem desenvolvido um excelente produto, parecia que o negócio estava prestes a fracassar. No entanto, surgiu uma solução de última hora. O Spotify concordou em oferecer uma versão paga do serviço mediante uma taxa mensal fixa. As gravadoras e os editores de música receberiam aproximadamente 70% da receita, além de uma parcela considerável das ações do Spotify. Embora isso levantasse dúvidas sobre a sustentabilidade do modelo de negócio do Spotify, eles não tinham alternativa senão aceitar. A boa notícia era que agora tinham direitos de uso de música na maior parte da Europa, embora as negociações para outras regiões, como os Estados Unidos, ainda estivessem em andamento. Finalmente, em outubro de 2008, o Spotify foi lançado oficialmente. A equipe realizou uma grande limpeza, removendo todas as músicas pirateadas ilegalmente do serviço. Naquele momento, talvez tenham pensado que as preocupações com a indústria musical tinham chegado ao fim, mas estavam enganados. Durante anos, a indústria musical ameaçou o Spotify com a perda de licenças se não fizesse mudanças exigidas. Isso incluiu tornar a versão gratuita do aplicativo menos atraente para impulsionar a versão paga mais lucrativa. Os engenheiros ficavam frustrados, mas cederam ao poder das gravadoras. Um exemplo foi quando as gravadoras souberam do aumento do financiamento do Spotify e tentaram obter uma parte maior, mesmo sem lucro da empresa. Além das gravadoras, muitos artistas lutaram contra o Spotify, alguns removendo completamente suas músicas, como Metallica e Bob Dylan.
Taylor Swift, em 2014, retirou suas músicas, alegando que o Spotify desvalorizava a música. No entanto, o pagamento aos artistas não era decidido pelo Spotify, mas sim por acordos privados com as gravadoras. Os artistas estavam em uma posição desfavorável, pois as gravadoras tinham participações no Spotify e se beneficiavam de seu crescimento, enquanto os artistas não. O Spotify era visto como prejudicial às vendas de música. Os problemas dos artistas pioraram com as transmissões falsas, onde fraudadores repetiam músicas para lucrar. Estima-se que isso custasse $300 milhões anualmente. Apesar disso, o Spotify mantinha 30% da receita, parecendo ineficaz em resolver o problema. No entanto, muitos artistas acabavam voltando ao Spotify, percebendo que era melhor ganhar alguns royalties do que nada. O streaming estava se tornando uma parte permanente da indústria musical. Os usuários adoravam o serviço e o Spotify crescia rapidamente. Ao fazer parceria com o Facebook e provedores de internet, o Spotify aumentou ainda mais suas vendas. Além disso, expandir para novos países foi uma estratégia de marketing inteligente. Inicialmente, o Spotify exigia convites, criando escassez e hype. Mesmo com muitos convites, o marketing funcionou, alcançando 1 milhão de assinantes até 2011. Mas o problema era a falta de lucro. A questão era, o Spotify era realmente viável? Os funcionários do Spotify usavam a citação "O inverno está chegando" de Game of Thrones, sabendo que enfrentariam uma guerra brutal. Com o lançamento do Apple Music, a competição aumentou significativamente. A Apple também dificultava o Spotify, atrasando atualizações e cobrando uma comissão de 30% nas compras no aplicativo. Isso significava que a Apple lucrava com as atualizações do Spotify, o que não era ideal, já que a Apple era uma concorrente direta. Outros competidores, como Tidal, com vínculos fortes com os artistas, atraíram músicos influentes para sua plataforma exclusiva. Google, Amazon e até o YouTube adentraram o mercado. Contudo, o Spotify, mesmo enfrentando forte concorrência, manteve-se líder, especialmente devido à sua opção gratuita financiada por anúncios. Apesar de gerar prejuízo, a versão gratuita atraía novos usuários que mais tarde migravam para a assinatura paga, responsável por 90% da receita. No entanto, surgiu uma preocupação. Se todos os serviços ofereciam essencialmente a mesma música, qual era o diferencial do Spotify? Além disso, e se as gravadoras retirassem suas licenças? O Spotify necessitava de mais vantagens competitivas. Felizmente, Daniel Ek tinha duas soluções, embora controversas. Por volta de 2019, o Spotify investiu bastante em podcasts, desembolsando mais de $1 bilhão em aquisições de conteúdo. Eles fecharam acordos exclusivos com figuras proeminentes como Obama, DC Comics e Joe Rogan, além de adquirirem a plataforma Anchor por cerca de $100 milhões. A ideia era simples. O Spotify buscava possuir seu próprio conteúdo exclusivo, reduzindo assim os pagamentos para gravadoras e músicos. Além disso, a empresa passou a focar em oferecer uma experiência musical mais personalizada, utilizando fortemente o aprendizado de máquina. Inicialmente, o objetivo era facilitar a busca por músicas conhecidas, mas o Spotify evoluiu para priorizar a personalização e a descoberta de novas faixas. Essa estratégia visava diferenciá-los dos concorrentes e fortalecer sua posição no mercado. Em 2015, o Spotify lançou o Discover Weekly, uma lista de músicas personalizada que muda toda semana. Rapidamente se tornou popular. O Spotify então criou mais listas personalizadas, como o Release Radar para novas músicas. Mas há um detalhe importante. Ao controlar essas listas, o Spotify ganhou poder. Começaram a direcionar os ouvintes para músicas menos custosas para licenciar. Seus algoritmos favoreciam músicas mais baratas ou aquelas que geravam mais receitas para eles. A situação ficou controversa quando a Music Business Worldwide divulgou uma lista de 50 artistas desconhecidos. Suas músicas estavam em alta nas principais listas do Spotify, com mais de 500 milhões de reproduções. No entanto, havia um problema. Os artistas não eram reais. Não tinham presença online, apenas algumas músicas no Spotify com um número surpreendente de reproduções. Houveram notícias sobre o Spotify incluir artistas falsos, mas isso foi devido ao uso de músicas licenciadas da Epidemic Sound. No entanto, ao promover essas músicas nas playlists, o Spotify reduz seus pagamentos às gravadoras e músicos. Muitos criticam essa prática, alegando que prejudica artistas genuínos e diminui suas receitas. A situação é ainda mais complicada porque um dos primeiros investidores do Spotify também tem participação na Epidemic Sound. Há especulações de que o Spotify poderia substituir artistas por música gerada por inteligência artificial. Isso permitiria ao Spotify ter controle total sobre as músicas e lucrar mais.
já que não precisaria pagar tanto aos artistas. Atualmente, mais de um terço da música no Spotify vem de suas recomendações, dando à plataforma uma grande influência na indústria musical. Eles podem impulsionar um novo artista ao sucesso imediatamente, adicionando suas músicas às playlists populares. Por outro lado, podem suprimir o alcance de certos artistas, como fizeram com músicas contendo discursos de ódio e artistas envolvidos em controvérsias, como R. Kelly. O Spotify revelou publicamente mudanças significativas em seu funcionamento. Antes, centrado em uma biblioteca gratuita financiada por anúncios, agora é uma plataforma intermediária entre fãs e artistas. A empresa se transformou em um mercado de duas faces, gerando receita tanto dos ouvintes quanto dos artistas. O pagamento dos ouvintes garante acesso à música, enquanto os artistas pagam para atingir seu público-alvo. Por exemplo, gravadoras estão agora investindo para que suas músicas estejam em playlists e pagando mais por classificações mais altas nessas playlists. O Spotify também possibilita que músicos promovam suas mercadorias e vendam ingressos por meio da plataforma. Assim, evoluiu de um mero distribuidor de música para um controlador da indústria musical. Em 2017, a Billboard reconheceu Daniel Ek como a pessoa mais influente na indústria da música. No entanto, apesar de ter recuperado alguma vantagem, o Spotify ainda enfrenta desafios. A recente aquisição do podcast de Joe Rogan gerou diversas reações adversas. Inicialmente, os artistas se sentiram frustrados pelo pagamento de $100 milhões a um podcast pelo Spotify, contrastando com os centavos que recebiam por reprodução de música. Além disso, houve indignação devido à censura do podcast de Joe, resultando na remoção de episódios e também pela falta de remoção de episódios anti-vacinação, levando mais artistas a retirarem suas músicas. Em resumo, houve insatisfação generalizada. Contudo, independentemente das opiniões sobre Spotify, seu impacto é indiscutível. Ao longo da história da música, vimos a evolução do vinil para o streaming. Esse último se tornou a principal fonte de receita da indústria musical, salvando-a da pirataria, segundo alguns. No entanto, outros argumentam que trouxe mais prejuízos que benefícios. Os artistas ganham menos e o Spotify exerce um controle crescente sobre o sucesso na indústria. Enquanto embarcamos nessa jornada pelo universo da Spotify, é impossível não se maravilhar com a transformação que empresas como ela têm trazido para a forma como consumimos música. Da conveniência de montar playlists personalizadas até a descoberta de novos artistas, a Spotify moldou nossa experiência auditiva de maneiras inimagináveis. No entanto, quando exploramos o vasto oceano do streaming, não podemos ignorar o gigante da tecnologia que também mergulhou fundo nesse universo, a Amazon. E para saber como Jeff Bezos criou esse outro gigante da tecnologia, clique no vídeo que está passando agora na sua tela. E para ficar por dentro de mais histórias sobre as grandes marcas e empresas que moldam nosso mundo, não deixe de se inscrever no Clube dos Negócios. Até o próximo vídeo.